Fala pessoal, vamos para o nosso mais um exercício aqui, né, de cálculo 1. Eu continuo aqui com o livro do Stuart, né, fazendo alguns exercícios desse livro e postando aí para o pessoal ir acompanhando, né. Esse aqui é o exercício 15 da seção 2.3 do livro do Stuart, o livro de cálculo volume 1, sétima edição. Esse tipo de limite aqui, né, envolvendo o quociente de polinômios, né, você sempre tem que se preocupar com o que está acontecendo com o polinômio aqui de baixo, né, com esse 2t² mais 7t mais 3. Quando t é igual a menos 3, aqui no caso, que é para onde a gente está querendo calcular o limite, esse polinômio não zera, então basta substituir, né? Porque é meio que uma combinação daquelas propriedades, né, que você que está vendo esse vídeo já deve ter estudado, que é a propriedade de que quando você está fazendo o limite de um polinômio, você pode simplesmente substituir o valor. Quando você está fazendo um quociente, desde que a função que está aqui embaixo seja diferente de zero, o valor no limite, então você pode calcular o limite do quociente como sendo o quociente dos limites, né? Então, uma vez que esse denominador, uma vez que ele é diferente de zero, não nesse caso aqui, né, mas se ele é diferente de zero, você pode simplesmente substituir. Mas nesse caso, desse exercício especificamente, isso não acontece. Note que quando você substitui aqui, ó, você pega aqui, se t igual a 3, né, 2t² mais 7t, 3 não, né, desculpa, menos 3 aqui, né, que é onde a gente está calculando o limite, igual a menos 3, 2t² mais 7t mais 3 vai ser igual ao quê? 2 vezes menos 3 ao quadrado, mais 7 vezes menos 3, mais 3, que vai dar 2 vezes 9, né? Menos 7 vezes 3, 21, que é um vezes, tá? Não é 29, mais 3. Né? Isso vai dar o quê, então? 7 vezes 2 é igual a 18, né? Menos 21 mais 3, 18 mais 3, 21, menos 21, 0. Né? Então, de fato, t igual a menos 3 é uma raiz desse polinômio que está no denominador. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não pode simplesmente aplicar o limite. Então, a gente tem que fazer o que nesse caso? Simplificar essa expressão, ou seja, encontrar uma outra função que é igual a essa daqui em todos os pontos, exceto no menos 3, para que eu possa fazer essa substituição. Né? A gente acabou, assim, com esse teste, descobrindo que menos 3 é uma raiz desse polinômio ali. Né? Então, aqui a gente tem dois caminhos possíveis. Né? Um é, aplica Bhaskara e encontra outra raiz. Né? Essa é uma forma de encontrar a outra raiz. Uma outra forma que é interessante, eu vou até fazer essa segunda forma aqui para a gente relembrar, né, como é que faz divisão de polinômio, é essa daqui. Né? Uma vez que você sabe que o menos 3 é uma raiz, deixa eu até escrever isso aqui, como menos 3 é raiz de 2t² mais 7t mais 3 igual a zero, quando a gente pega esse polinômio aqui, x mais 3 é divisível, ou a divisão, né? Vou até escrever diferente aqui, eu vou colocar assim, 2t² mais 7t mais 3 dividido assim, dividido por x mais 3 é exato. É uma divisão exata, né? Isso vai dar um polinômio, né? E não vai ter resto. É isso que eu estou querendo dizer com isso aqui, né? Com essa divisão. Por quê? Porque se o x mais 3 se o menos 3 é uma raiz,
um fator desse polinômio aqui tem que ser o fator x mais 3, para que quando eu substituir x menos 3 igual a menos 3 aqui, até me desculpe aqui que eu estou confundindo x com t, né? Eu estou usando a letra t e não x. Quando eu substituir t igual a menos 3 aqui, consequentemente, isso vai zerar esse polinômio. Então, de fato, esse polinômio 2t² mais 7t mais 3, ele tem que ser da forma t mais 3 vezes algum outro polinômio, né? Para que o 3 seja de fato uma raiz. Né? Então, é um caminho, né? Para você não precisar aplicar a Bhaskara, basta você fazer essa divisão aqui, ó. 2t² mais 7t mais 3 dividido por t mais 3. Quanto que dá isso daqui? Isso aqui vai dar... Quer dizer, a gente vai ter que fazer a conta aqui, né? Para a gente fazer essa conta, a gente precisa multiplicar aqui por 2t. Né? Por quê? Porque eu quero que esse coeficiente, que esse termo aqui, né, 2t² apareça no resultado da multiplicação desse cara aqui pelo t mais 3. Então, aqui vai ficar 2t², né? 2t vezes 3 mais 6t. Né? Então, eu vou subtrair esse polinômio de cima com esse que resultou aqui embaixo. Né? Aqui, evidentemente, vai cortar, que é o que eu queria, né? Então, vai sumir esse 2t², vai sobrar 7t menos 6t. Então, vai dar t aqui. E aqui vai ficar mais 3. Né? Agora, a gente precisa colocar algum valor aqui para que dê t mais 3. É evidente que esse valor é mais 1. Né? Porque 1 vezes t mais 3 é t mais 3. Quando a gente faz essa subtração aqui, t menos t é 0, 3 menos 3 0, resto 0, como eu havia falado. Né? Você já tem que 2t² mais 7t mais 3, você sabe que vai ser igual ao quê? Esse aqui vezes esse aqui. Vou colocar o de cima primeiro. T mais 3 vezes 2t mais 1. Então, dessa forma, no fundo, você já sabe a outra raiz. Outro caminho que você poderia seguir aqui, né, só dando a dica, seria encontrando, usando Bhaskara mesmo, a outra raiz desse polinômio aqui, desse polinômio que está aqui embaixo, para escrever ele como sendo o produto. Aqui no caso você ia encontrar justamente a raiz igual a menos 1 sobre 2, né? Que é a raiz que está associada a esse outro polinômio aqui. Ó. Você coloca menos 1 sobre 2, vai ficar menos 1 mais 1, vai dar 0. Né? Então você iria escrever isso aqui, você ia colocar em evidência esse 2, aqui que aparece multiplicando o termo de maior grau, e esse polinômio com certeza ia ser 2 vezes t mais 3 vezes t mais 1 sobre 2. É uma outra forma de escrever esse mesmo polinômio. Aí seria por Bhaskara, né? Esse caminho. Mas aqui a gente já tem fazendo essa divisão de polinômios, que vai ser muito útil aqui nesses cálculos de limite, a gente também consegue, porque sempre você vai ter já uma raiz meio que dada aqui, né? Nos casos em que não dá certo substituir, você já vai perceber que dá zero, porque é justamente no caso que dá zero que você tem problema. Então, a raiz está dada, basta você dividir pelo polinômio que está associado com aquela raiz. Né? Então, o que a gente pode concluir a partir disso aí? Que aquela função que aparece no nosso limite ali, que é t² menos 9 dividido por 2t² mais 7t mais 3, ela é, na verdade, o quê? Lembra do produtos notáveis aqui? Que eu posso escrever esse t² menos 9 como sendo t mais 3 vezes t menos 3, né? Bem comum. Isso aqui tem que saber de cor, né? Sempre que você tiver uma coisa do tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, você pode escrever isso aqui como sendo a mais b vezes a menos b. Né? É só isso que eu estou usando, onde a é t aqui e b é 3. Né? 9 é 3 ao quadrado. Então, e por outro lado, a gente acabou de ver que isso aqui é a mesma coisa que t mais 3, o que está embaixo ali, né? 2t² mais 7t mais 3 é igual a t mais 3 vezes 2t mais 1. Né? Vimos isso aqui, né? Nessa conta que a gente fez aqui em cima. Então, na verdade, aquela função ali, eu posso cortar esse t mais 3 com t mais 3 aqui. Essa função vai ficar t menos 3 dividido por 2t mais 1. Né? Então, o que o teorema diz para a gente? Essas duas funções são iguais, né? Para t diferente de menos 3. Mas eu estou falando de limite,
no menos 3 não importa, né? Então eu posso calcular o limite dessa função que está do lado esquerdo aqui, como sendo igual ao limite dessa função que está do lado direito, porque exatamente no menos 3, pouco importa o valor da função, todas as contas que eu fiz valem para t diferente, desculpa aqui, né? Diferente de menos 3. Então, se essas funções são iguais sempre, exceto no t igual a menos 3, não tem problema, eu posso usar qualquer uma das duas para calcular o limite que eu estou querendo. Então, o limite, quando x tende a menos 3, x não, né? Desculpa, isso aqui já é hábito, né? De usar a letra x. T tende a menos 3, de t quadrado menos 9 dividido por 2t quadrado mais 7t mais 3 tem que ser o quê? A mesma coisa que o limite, se é que ele existe, né? De t, quando t tende a menos 3, de t menos 3 dividido por 2t mais 1. Ah, olha que bacana. Quando você coloca t igual a menos 3 aqui, dá para ver na cara que não vai zerar o de baixo. Então a gente pode só substituir, porque você tem dois polinômios no numerador e no denominador. Então o resultado disso tem que ser menos 3 dividido por 2 vezes menos 3 mais 1. Isso vai dar menos 6 dividido por menos 5, né? 3 vezes 2, menos 6, mais 1, menos 5. Ou seja, o resultado é 6 dividido por 5. Certo, pessoal? Então, fico por aqui. Bons estudos e até a próxima.